Olá, gente, muito boa tarde. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um Café Estudo de Bom, o nosso encontro semanal às 3 da tarde. Está acontecendo às terças-feiras, né? Vamos ver se a gente continua nesse dia para poder manter uma constância. Mas chegou a hora de você tomar um café com a gente, um chá, uma água, um suco, aquilo que você quiser na sua pausa de trabalho ou pausa de estudos, para você dar uma relaxada e realmente se sentir aqui na nossa companhia, se sentir no estúdio Daniel Brandão. E falando em companhia, hoje eu estou com uma ótima companhia aqui ao meu lado, a Lara, e eu gostaria de dar as boas-vindas a você, de agradecer pelo seu tempo, por esse café, Lara. Estou muito feliz com você aqui. Seja muito bem-vinda ao Café Estúdio de Bom. Obrigada, Daniel. Estou feliz de estar aqui hoje, feliz pelo convite. É sempre um prazer estar na sua companhia, estar aqui no estúdio, que é um lugar que eu sinto, eu estava pensando assim hoje, é um lugar que, mesmo que eu tenha um dia muito, muito cheio, que eu faça muitas coisas, é um lugar que eu, recarrego as minhas baterias. Que legal saber disso. E eu sempre, quando venho, já tenho aquela antecipação de felicidade, que nem a Raposa e o Pequeno Príncipe, né? Se você vem às 4, às 3, eu já começarei a ser feliz. Então, se eu vou para o estúdio às 10 horas da manhã, às 7 da manhã, eu já estou muito feliz. Coisa boa. E aí, pode falar nos bastidores, assim? Pode falar o que você quiser. Gente, é gravação, né? Eu tô vindo pra cá num outro horário, mas mais tarde eu venho dar aula aqui de novo. E assim, então, estar no estúdio 2 vezes por dia, 2 vezes diversão, 2 vezes alegria, 2 vezes recarregar as baterias. Assim. Legal, Lara. Eu quero agradecer pelo bolo, né? O primeiro café Estúdio de Bom é que a gente come também, a gente não só toma café. Então, pessoal, tá muito gostoso o bolo, né? Eu espero que vocês também tenham um bolinho aí com vocês, porque café com bolo é muito bom. Lara, vamos começar então, você se apresentando um pouco melhor para as pessoas, assim. Fala um pouco sobre o que você faz, sobre como encontrar seu trabalho, né? Apresente-se para as pessoas que não lhe conhecem ainda, Lara. Então, gente, meu nome é Lara Nicolau. Hoje, com confiança, posso dizer que sou ilustradora e professora de desenho. Olha aí, muita confiança. E professora aqui no estúdio, vejam só que coisa maravilhosa. E eu acho que mais? Eu acho que tá bom me apresentar assim. Eu acho que já é coisa demais, já é alegria demais. Como no café passado, o Miguel soltou uns spoilers, né, também, sobre coisas, projetos que ele vai começar aí, também na carreira dele. Eu também tenho um spoiler aí, tem uma coisa muito legal que está acontecendo, também facilitada pelo Daniel. E quem sabe eu serei quadrinista daqui a alguns meses. Também poderei dizer que sou professora, ilustradora e quadrinista. E está sendo um desafio muito massa. Que mais? Eu sou a véia dos gatos. Eu moro com 5 gatinhas, então sou vegana também, então amo os animais. Que mais que eu posso dizer para me apresentar? Ai, gente, eu adoro comer também, então para mim vir para cá e não trazer alguma coisa para comer ia ser assim ia ser um pouco teatral demais, assim, não ia ser muito verdadeiro, então eu tinha que trazer alguma coisinha, nem que fosse só pra gente beliscar. Eu gosto muito de comer. E eu sei que com certeza tem gente aí que vai assistir que concorda comigo, que compartilhar algo que a gente gosta de fazer com uma pessoa que a gente gosta é ainda melhor. Legal. E aí você falou de spoiler, e aqui eu pelo menos gosto de spoiler, não tenho nenhum problema com spoiler. No nosso Café Estúdio de Bom pode ter spoiler, né? E o que você falou, né? Vou só explicar aí para as pessoas, é que eu não faço mais as tiras dos Mundos de Liz de segunda a sábado, né? Eu optei por diminuir esse ritmo, fazer
só 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, agora sai no jornal O Povo. E desde que eu tomei essa decisão há um tempo atrás, eu entrei em contato com os editores e me coloquei à disposição deles para sugerir novas pessoas para ocupar esses outros dias, no caso, terças, quintas e sábados, né? E uma das pessoas que eu sugeri foi você, e eles acolheram, toparam, e né, já entraram em contato, e eu já vi que você já começou a produção. E a ideia, se não me falha a memória, é que agora em novembro, né, essa nova equipe já esteja publicando lá. Então, eu espero que seja muito bom para você, eu espero que o mosquitinho dos quadrinhos aí faça você gostar de produzir quadrinhos de tal maneira que você não queira mais parar, né? Porque isso acontece muito, já aviso logo, né? Não vou dizer que acontece com todo mundo, mas muita gente que eu conheço, assim, quando começa a fazer quadrinhos, vai ali tateando e tal, poxa, será que é para mim e tal? Pouco tempo depois não consegue mais parar, tá emendando um projeto no outro e quer publicar, e quer isso, quer aquilo outro. Eu espero que isso aconteça de fato com você, Lara. Gente, e como a gente conversou, e como ela falou, na verdade, né? A Lara é professora do estúdio e é professora de desenho para crianças, né, Lara? E eu considero, assim, sinceramente, um papel muito importante dentro da nossa estrutura daqui, né? Porque passa por você, passa pela sua sala de aula, assim, pessoas naquela fase que ainda estão num encantamento mesmo com a arte, com o desenho, com a linguagem, né? E que, infelizmente, assim, acontece bastante de, em algum momento, romper esse processo, parar esse processo, né? Assim, e, e muitas pessoas, muitas crianças que desenham acabam se tornando adultos que não exercem essa atividade ou essa forma de se comunicar com o mundo, né? Então, o estúdio sempre se preocupou com isso, né? A gente sempre se perguntou por que que isso acontece, e o que é que a gente poderia fazer para colaborar para que crianças se mantivessem desenhando, ou seja, se mantivessem sendo elas mesmas, né? Se comunicando com o mundo de uma maneira bacana. Então, a minha pergunta é essa, assim, o que você acha que você pode falar para quem está ouvindo a gente, né? Que de repente tem uma criança assistindo, ou alguém conhece uma criança, alguém é mãe, pai, tios, enfim, professor. O que é que você pode falar para essas pessoas para a gente ajudar as crianças a se manterem desenhando, Lara? Eu acredito que o que a gente pode fazer para ajudar talvez seja a coisa mais simples e, por vezes, a mais difícil de fazer, né? Que é abrir mão das noções de certo e errado. Se a gente quer que qualquer pessoa, em qualquer idade, se mantenha numa atividade que é prazerosa, eu acho que a gente tem que abrir mão da cobrança. Não é que não vai ter prática ou disciplina, assim, rotina. Disciplina talvez seja até uma palavra muito autoritária e forte, eu acho, para usar, principalmente nesse ambiente do desenho infantil. Mas um grande desafio, né, o que eu encontro assim na sala de aula é a noção que a criança já chega do que é certo e errado e às vezes de um julgamento que ela faz sobre o seu desenho e o desenho dos colegas, né, por vezes é tão duro que eu me pergunto se aquilo realmente é o genuíno da criança, sabe? Uhum. Mas, enfim, a gente está num mundo que... Desculpa, se é o genuíno ou se ela está reproduzindo Ou alguma se ela coisa de estaria cá. reproduzindo. Entendi. E aí, por isso que eu ia completar dizendo que às vezes é difícil de separar, né, essa questão, porque a gente vive num mundo em que se considera que ser adulto é muito melhor, né? Que
que o mundo do adulto, ele é mais sério, ele é mais interessante, é um mundo que merece respeito, seriedade, ser ouvido, né, posso dizer, com mais atenção, né? Mas muitas vezes, assim, e eu posso dizer isso, acho que pela minha experiência, o mais legal de ser adulto é aprender como ser adulto preservando o que você tinha de melhor quando era criança. É manter essa essência de criança. E para ser artista, eu acho que isso é essencial, né? E principalmente um artista professor. Quando eu olho para os desenhos dos meus alunos, quando eu observo, eu fico sempre maravilhada assim, com tudo que eles fazem. E por mais que eles façam um comentário que não é tão positivo sobre o próprio desenho, eu fico assim, poxa, eu queria que você pudesse ver através dos meus olhos como que você está fazendo é incrível. E falar isso agora até me emociona. E eu acho que a gente que desenha sabe que não é fácil, né? Não precisa ser difícil desenhar, não precisa ser difícil, mas não é fácil, não porque é difícil de juntar formas geométricas ou treinar um traçado. Não é isso que é difícil. O difícil realmente é lidar com as coisas no caminho que vão dizer que o seu desenho não é bom o suficiente, porque ele não parece com uma foto. Uhum. É se permitir, né? O difícil é se permitir. Me veio muitas coisas assim em mente. Uma delas, já começando de trás para frente, é aquelas pessoas que consideram que não tem voz de cantora ou de cantor se permitir cantar em público, né? Todo mundo deveria poder cantar onde quisesse, né? Mas aí eu acho um pouco parecido, assim, as pessoas ficam com vergonha e dizem, não canto nada, ou não danço, né? Eu caio nessa também. Eu vivo dizendo que eu não danço, quando na verdade todo mundo dança, né? É o conceito do dançar bem e etc. Outra coisa que me lembrou, assim, a sua fala, quando você comparou a vida adulta à vida de criança, foi a Liz, a minha filha, né? A Liz, ela sempre estudou numa escola construtivista, então ela sempre foi muito incentivada, assim, a falar, a debater, a ter voz, né? Coisa um pouco rara, infelizmente, né? Para crianças e adolescentes. E aí uma das coisas que sempre irritou ela profundamente, desde criança e até hoje, ela tem 17 anos, assim, é quando ela sai com adultos, né, sejam parentes ou amigos nossos e tal, tá numa roda de adultos, ela opina, ela quer participar, ela não se tranca, mas muitas vezes ela não é ouvida, muitas vezes ela é interrompida, muitas vezes ela não é levada a sério. Aquilo, olha, mexe com ela profundamente. E eu acho que tem a ver, claro, pelo fato dela ser mulher, com o machismo, mas tem muito a ver com essa visão do adulto se sentir superior à ideia da criança ou do jovem ou do adolescente, né? E em termos de desenho, em termos de arte, já que isso é um bate-papo, eu também vou dar aqui um centavozinho de opinião, assim. Muitas vezes a arte da criança, pela espontaneidade, pela coragem que muitas crianças têm de fazer e interpretar o mundo do jeito delas, com uma liberdade que muitos adultos não se permitem, é muito mais rica do que a arte da maioria dos adultos. E um teste que eu proponho a todo mundo de casa fazer com crianças que desenham, né, que se permitem desenhar, é não julgar o desenho da criança, e não chegar dando logo opinião, né, colocando regras, não. Se colocar numa posição humilde de sentar do lado da criança e dizer assim, me fala sobre esse desenho, né? O que é isso aqui? Me conta essa história. Aí você vai descobrir o quão grandioso aquele desenho de fato é, né? Se você parar para de fato ouvir a criança, né? E isso é muito rico. E acho que vale aqui, assim, pode ser que alguém esteja escutando a gente, esteja se descoçando, querendo falar alguma coisa, então talvez para acalmar algumas pessoas, eu quero deixar muito claro que
nesse papo da gente, eu não estou colocando a variável mercado, né? O que o mercado espera do desenho. Não, eu estou muito mais preocupado com a questão humana, comunicacional e a relação do ser humano com a arte, consigo mesmo, com o autoconhecimento, com a liberdade de expressão, né? Tá? Então, caso você esteja dizendo assim, não, mas o adulto desenha de uma maneira assim, assim, assado, a regra é muito importante. Se alguém estiver pensando isso, talvez esteja pensando de uma maneira mercadológica e não tiro a importância, mas eu acho menos importante que a questão humana, né? Eu diria, inclusive, que fortalecer o desenho da criança sem julgamentos, né? Apoiando as histórias que ela quer contar, vão dar a ela não só coragem e liberdade para arriscar o que ela quiser, como no futuro, seja qualquer carreira que ela decida seguir, essa experiência saudável com o desenho vai dar confiança a ela para lidar com coisas que são da vida, né? Que é frustração, que é, às vezes, receber um não, mas que não significa que você não vai conseguir uma outra oportunidade, ou até mesmo criar a sua oportunidade. E quando a gente tem um olhar muito duro e espera do desenho infantil coisas que não fazem parte desse universo, às vezes a gente tá como se a gente estivesse podando uma plantinha muito antes da hora, né? Muito bom isso. E o que eu diria é quando um adulto, né, decide retornar ao desenho enquanto prática, né? Se ele não teve essa relação saudável com o desenho antes, ele vai passar pelo mesmo processo de se sentir frustrado por ter um ideal estético dentro dele que está muito além daquilo que ele consegue fazer no momento. Não vai ter um olhar muito terno com a própria expressão dele, né? E eu falo isso porque eu passei por isso quando retornei a desenhar, né? E a experiência que eu passei foi assim, os meus desenhos de quando eu tinha 17 anos, eles, vamos falar em termos mercadológicos, né? E em termos de regrinhas do desenho, eu desenhava melhor com 17 anos do que quando eu tinha 26, né? Então, por quê? Porque eu não pratiquei por quase 10 anos. Então, isso foi algo que me deixou ansiosa, que me deixou frustrada. Poxa, como assim? Eu desenhava melhor quando eu era criança, quando eu era adolescente e agora? Melhor, né? Aquela ideia do melhor. E, e aí, esses 2 anos, até chegar nesse momento, assim, que eu tenho mais paciência comigo, que eu dou mais valor pro tempo que o meu processo precisa, né? Eu me considero uma pessoa bem lenta, assim, em termos de fazer uma obra final, assim, uma coisa mais acabada. Eu me considero uma pessoa bem lenta. E quando eu retornei para o universo do desenho e tudo mais, com essa coisa do Instagram, de postagem, algoritmo, essas coisas não me deixavam curtir o desenho, porque eu achava que eu tinha que transformar o desenho logo em algo rentável, senão eu não podia fazer isso, porque eu não ia ganhar dinheiro nunca, nunca ia virar ilustradora, porque eu não tinha seguidores, ainda tenho poucos. Mas, assim, fui bombardeada também por novas informações que estão ligadas a um aspecto de mercado, mas que eu não considero que são a totalidade do viver fazendo arte. E aí eu fui aprendendo que não era sobre isso, assim, também. Foram 2 anos também para, poxa, acho que, não, para ainda, deixa eu tentar aprender de novo como desenhar e deixar de lado essa pressão aí de postar, de ter um portfólio pronto. Talvez eu não estivesse pronto para viver essas coisas, mas eu achava que eu tinha que fazer isso, né? E isso também foi um grande processo, uma grande descoberta, idas e vindas, e aí vai mistura com a minha vida, né, na terra, porque a minha arte é a minha vida pessoal também. Então,
sei se eu já estou viajando aqui. Não, eu acho que você está ajudando muita gente com o seu depoimento, na verdade. Pois é, aí eu abri mão dessa coisa de rede social e foquei em sentir prazer desenhando, pintando e aprendendo de novo. Tem uma frase de um músico local, não vou lembrar o nome agora, desculpa, tá? O músico local que falou essa frase, me perdoe. Mas é uma frase muito boa que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Ele disse assim, eu não sou o que eu faço, mas eu faço o que eu sou, né? Eu acho que por isso que você falou que não dá para distinguir. E você falou do cuidado que a gente tem que ter, veja se eu interpretei bem, assim, de não ser engolido por essa engrenagem cruel, né? Capitalista, de cobrança, de mercado e tal. A gente dificilmente consegue viver à margem disso, mas ao mesmo tempo precisamos nos cuidar e ter cuidado muito grande para não virar não adoecer, né? Por conta disso. Isso é um grande desafio, mas pode falar, se você quiser. Porque pode não parecer, mas é um paralelo com o momento da infância que a gente para de desenhar, né? Porque começam ali a exigir que você apresente um desenho que seja naturalista ou que preencha certos requisitos. E é muito parecido com o que alguns artistas adultos vivem, né? Essa cobrança de produzir, mas produzir o quê? Para quem? Por quê? Sabe? E Lara, assim, vou falar agora de um outro desafio que eu acho que a gente tem e vou soltar aqui duas ideias que eu tenho na frente de uma professora de desenho para crianças, estando num estúdio que uma escola de arte, mas eu sempre falei isso e não pretendo ser incoerente em relação a essa ideia, porque eu acredito nela. Crianças não precisam, olha o verbo, né? Não precisam de curso de desenho. Porque, na verdade, vou me lascar agora, tá, gente? Ninguém precisa. Eu já tentei fazer um curso online e tinha uma pessoa de marketing na equipe. E ela ligou a câmera e disse assim, olha, você precisa falar um texto respondendo por que que as pessoas precisam fazer seu curso. E eu comecei a minha fala dizendo, olha, você não precisa fazer meu curso, você precisa lutar para ser feliz, né? Tentar se encontrar no mundo, comer, ter dignidade, né? Lutar pelos seus direitos, isso eu acho que você precisa. Meu curso você vai fazer se for bom para você, se você quiser, se fizer sentido para você. A pessoa do marketing me odiou. E não deu certo o projeto, tá certo? Assim, morreu aí nesse dia que eu gravei esse vídeo. Mas eu acredito nisso, eu não vou falar o contrário disso, né? Mas, e eu ainda digo mais, e cursos de desenho para crianças que não há um cuidado, um preparo com a criança, pode até atrapalhar se forem adultos querendo ensinar crianças a desenharem como adultos, né? Podem podar a criança pode achar aquilo maçante, chato e tal. Mas isso gera um grande desafio, porque todos nós nascemos no universo capitalista e, ao contrário do que Paulo Freire defendia, assim, envolto numa educação absolutamente bancária que busca resultados e competições e passar em vestibulares e Enems e etc. Então, muitos pais, mães e tal chegam num curso assim, estou pagando, então eu quero resultado. Ou seja, eles pensam muito comparativamente como se estivesse pagando, sei lá, um curso de reforço para matemática, né? E aí querem resultado. Eu já dei aula de desenho para crianças também, Lara, e já me deparei com pais que queriam que eu passasse para eles via WhatsApp listas de tarefas para os pais fazerem com a criança, digamos assim, fiscalizando se a criança estava fazendo aquela tarefa. Eu me recusei totalmente, perdi aquele aluno. Tentei explicar, né, amorosamente para aqueles pais por que eu não iria fazer aquilo, mas não funcionou. Então, é esse desafio que eu quero levantar para o papo agora, né? Que é assim, como quebrar essa expectativa bancária, digamos assim, e fazer com que
pessoas entendam que um curso de desenho para criança, se for feito de uma maneira correta, né, amorosa e tal, pode ser extremamente benéfica para ela, extremamente benéfica, porém não trará resultados esperados por esse pensamento, eu vou chamar de pensamento capitalista. Eu poderia dar outro nome, né? Isso é um desafio para você também? Como você lida com isso? O que é que você acha sobre isso? Eu queria destacar, assim, que você já falou, até na sua pergunta você falou o que eu acho que é basicamente a solução para qualquer problema que a gente tem na vida, que é a amorosidade, né? Receber, acolher as coisas com amorosidade, sempre eu acho que coloca a gente numa outra perspectiva, né? Seja ela na educação, seja na nossa vida pessoal, no cuidado com os nossos amigos. E eu acho que o que transformou a minha relação com o desenho foi a amorosidade com que você nos acolheu no curso, sabe? E eu já estava num processo pessoal também de tentar ser mais amorosa comigo. E agora, nessa relação, né, aqui no curso de crianças, pelo menos até agora eu não me deparei com cobrança vinda dos pais, assim, de pais chegando. Às vezes, quando eles trazem os alunos, eles já chegam dizendo: eu acho que ele desenha bem, hein? É como se eles estivessem dizendo: eu acho que ele está apto a estar aqui, né? Porque o desenho dele é relevante. Muitos querem a sua chancela para isso também, né? Olha o desenho dele, diga aí o que é que você acha, né? É relevante o suficiente para fazer um curso? Uhum. Talvez também porque acreditem que a gente aqui como estúdio, a gente vai tratar de nivelar ou de sai aquelas coisas assim, tá na moda, né? Fazer curso de arte, botar na internet, dizer aprenda aquarela em 3 meses, aprenda anatomia em 1 mês. Gente, não, isso não existe, tá? Assim, pode ter uma pessoa assim muito iluminada, que tenha todo o tempo do mundo, não precisa trabalhar e que se ela ficar assim 1 mês, 3 meses, ela vai sair arrasando, se garantindo, virar o Glenville pro Andrew Loomis em 3 meses. Pode ter essa pessoa iluminada, né? Que tenha. Mas, assim, pelo que eu observo, né, da trajetória da maioria dos artistas, é tempo, dedicação e amor por aquilo que se faz. Por isso também que o curso de crianças ele está disponível para qualquer criança enquanto ela quiser ficar aqui, né? Não é, olha, acabou o semestre, tá bom, agora você tem que ir para o curso de fundamentos, porque aqui você não cabe mais, né? Não, eu acho que não é essa a visão do estúdio. E também quando eu saquei qual era toda a coisa, eu fiquei muito feliz, assim. Mas, de fato, não posso dizer que não me deparo com, por exemplo, às vezes a criança, como ela reproduz algumas coisas do universo do adulto, né? Afinal, ela está aprendendo entre adultos. Às vezes elas olham para alguma obra que tem aqui no estúdio exposta e ficam, tia, esse aqui é mais difícil de fazer que esse, né? Ou esse aqui é melhor do que esse desenho. E aí, eu estou sempre tentando, vamos tentar pensar que é uma outra forma de fazer, ao invés de pensar que é melhor? Ah, tia, eu vou desistir, vou rasgar o meu desenho que eu não gostei, não tá bom. Claro que a gente não vai insistir se a criança não quer, né, continuar o desenho, mas eu acho que o exercício é tentar fazer com que elas se acomodem melhor dentro delas e no próprio desenho. E eu acho que até agora tá indo bem, assim, nesse sentido. Eu sinto muita alegria, assim, nas crianças. Elas estão felizes, elas sempre querem mostrar o que elas fazem. Claro que isso vai de personalidades e tudo mais, mas mesmo as crianças que são um pouquinho mais tímidas, elas não se sentem tão acuadas a ponto de ai, não, ninguém pode ver o meu desenho, porque isso é muito comum, né?
Não, acredito que não só entre crianças, né? Mas às vezes adultos, desenheiros, não deixam ninguém ver o desenho, ou não tá pronto para você, você não pode ver porque não tá finalizado. E eu sinto que tá rolando, sabe? Tá Legal. rolando muita diversão, muitas coisas. Às vezes eu proponho algumas coisas e eles já chegam com outras ideias. De, não, tio, vamos fazer um jogo assim. E aí eles desenham, eles vão até a lousa, desenham para todo mundo ver. E tá sendo maravilhoso, assim. Isso já é muito forte. Muito. E eles me ensinam também, eles não têm noção do quanto, assim, eu sou transformada, né, em cada aula, assim, é muito legal. Muito legal. Nosso café está acabando, mas eu acho que esse papo que a gente teve, que Já? poderia durar ainda, enfim, muitos cafés, eu acho que ele ajudou muita gente, inclusive que não está no universo infantil ou que não tem nenhuma ligação com o universo infantil. Ouso dizer até que você falou coisas úteis e legais para outras áreas também, né? Que não sejam necessariamente desenho. Muita gente está querendo aprender outras coisas na vida, ou está nesse processo de autoconhecimento, enfim. Eu acho que a gente trouxe coisas muito bacanas para as pessoas refletirem, né? Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês podem e querem acrescentar nessa discussão. Saibam que eu leio todas as mensagens, algumas eu ainda respondo, né? Aquelas que tem alguma pergunta, alguma coisa assim. Então, isso para a gente é muito, muito importante, é muito legal que haja essa interação, né? Bem, nessa parte final, eu sempre peço para as pessoas fazerem indicações, né? E eu vi que você trouxe algumas indicações. Eu gostaria que você mostrasse, falasse sobre elas aí para todo mundo, pode ser? Pode ser. Só para encerrar, assim, com relação a criança, não precisa tirar café. Fica Pessoal, tranquilo. vida real, viu? Você disse, a criança não precisa de curso e, ao mesmo tempo, também, se você optar por proporcionar essa experiência, né, que o que eu acredito, assim, que é mais legal do curso de desenho é que tem crianças vendo que tem outras crianças que desenham, que elas compartilham interesses e elas gostam de mostrar o desenho entre elas e elas se elogiam e dizem, caramba, ficou legal isso que tu fez, eu não tinha pensado assim. E se a criança continuar desenhando durante o desenvolvimento dela, não necessariamente ela vai querer ser um profissional do desenho. E ela nem tem que querer ser, né? É só porque desenhar pode ser muito benéfico e muito bacana para todo mundo. Com certeza. Como todas as formas de arte, né? Como todas as formas de arte. E não é isso. Quando eu digo que as pessoas não precisam, porque eu acho, na verdade, que o que a gente precisa de verdade é muito pouco, né? O resto a gente vai fazer para tornar a nossa vida mais colorida, mais feliz, né? E eu não gostaria, falar aqui para todo mundo, de ter alguém na minha sala de aula forçado. Eu gostaria muito que as pessoas que estivessem na minha sala de aula tivessem porque querem estar ali, porque tem um desejo genuíno de estar ali, né? Não são obrigados nem a gostar de mim, nem da aula, podem, né? Poxa, não era isso que eu esperava e tal. Isso tudo bem acontecer, claro, não tem como a gente agradar todo mundo, mas a partir dessa premissa da pessoa estar aqui porque quer, eu acho que essa relação de amorosidade que a gente tanto falou tem muito mais chance de ser recíproco. Eu acho que é isso. Porque a pessoa não vai estar aqui chateada. Meu Deus, como eu queria estar assistindo uma série agora, né? É muito nesse sentido, né? Ao contrário de outras situações, assim, quantas vezes eu não estava em sala de aula assistindo aula de química orgânica e pensando assim, meu Deus, como eu queria estar lendo um gibi agora. Bem, o que é que você trouxe aí pra gente? Eu vi que tem gibi, hein? Tem quadrinho. Tem. A maioria, na verdade, são quadrinhos e um é um livro de contos ilustrado. Legal. Eu acredito, assim, que na verdade, todos eles têm personagens femininas como personagens principais. E isso é um tema que, para mim, me toca muito, sempre me tocou, mesmo
desde a época que eu estava trabalhando com artes cênicas, né? O meu TCC também, na época, eu já estudava contos de fadas, e então eu curto bastante, assim, esse universo da magia, dos contos folclóricos, mágicos, populares e tudo mais. E aí, eu acho que isso reflete, né, na arte que eu gosto de fazer, nos temas que me impulsionam, né, a desenhar. E aí, assim, para quem não conhece, por exemplo, esse quadrinho é o Laura Jean Vive Terminando Comigo. Tá aqui dizendo aqui atrás que foi um HQ vencedor de 3 Einers Awards. Tá, falei certo. E eu acho, assim, quem tiver a oportunidade de ler é muito legal, porque é uma história protagonizada por um adolescente. E eu acho que é a história em quadrinho que eu queria ter lido quando eu tinha a idade da personagem, sabe? Ela tá aprendendo, né, a se relacionar, não só com a namorada, mas com os amigos, e depois ela se dá conta que a relação que ela tem com a namorada não é uma relação bacana, que, que é uma relação abusiva e tudo mais, e passar por essas coisas na adolescência, né, eu acho que é sempre uma coisa que, assim, marca muito, né? Marca como você vai lidar com as relações futuras. E aí, o que eu acho mais legal, assim, é que no fim, né, não tem aquilo de, e ela foi feliz para sempre, porque ela fez o relacionamento dela dar certo com aquela menina que vivia traindo ela e tudo mais. Não. Ela abriu mão disso, que não fazia bem, e ela decidiu se tornar uma pessoa melhor para ela mesma e para os amigos. E eu acho que isso é muito legal quando a gente trata de vidas de mulheres também, sabe? Porque existe uma pressão muito grande para mulher ser bem sucedida com casamento, com coisas assim. E eu achei muito, muito legal essa leitura, me emocionei muito. A arte é belíssima, muito bonita, não acho que não dá para ver aí, mas tem rosa dentro, então eu amo. Tem coisinhas cor-de-rosa dentro, é muito bonito aqui. Tem um mangá também, que é Minha Experiência Lésbica com a Solidão. É um trabalho autobiográfico, né, da Kabi Nagata. E eu achei muito corajoso, assim. Ela era uma mulher já com quase 30 anos e como a primeira experiência sexual da vida dela foi com uma garota acompanhante e como essa... Inclusive, esse daqui também é um mangá que trata de prostituição, também no Japão, e é muito legal ver essas coisas porque são questões que tocam os direitos da mulher e que são vistos de outras formas em outros países e às vezes a gente não sabe como é, né? E é muito, muito rico, assim, muito interessante também. Esse aqui é o último voo das borboletas, da Kantakahama. Lançado pela Pipoca e Nanquim, né? Sim, que são edições belíssimas, muito bonitas, assim, muito bem cuidadas. E na maior parte, essas três aqui são HQs sobre relacionamento, né? Como as personagens lidaram com isso. E é bem diverso, né? Tem experiências diferentes de ser mulher. Eu acho que isso me toca muito também, é muito legal. É uma autora nacional, a Laura Taide. Eu amo. Muito legal. Eu acho genial. E esse aqui é um quadrinho que ela fez a partir de relatos de mulheres que disponibilizaram suas histórias. Então, tem de tudo aqui que a gente passa, assim, sendo mulher. São várias histórias curtinhas aí? São várias histórias curtinhas. Cada página é uma história. E aqui tá, 70 mulheres anônimas enviaram os relatos e aí a Laura ilustrou e fez os quadrinhos. E é muito legal, tem de tudo. Tem desde experiências com o próprio corpo, a como lidar com soropositividade, como lidar com relacionamentos que não são saudáveis. Assim, realmente uma leitura muito legal, muito bacana. Às vezes não é tão fácil, né? Porque a vida da gente, assim, dos indivíduos, não só mulheres cis ou trans, mas indivíduos que são feminilizados, né? É uma vivência que por vezes pode ser muito dolorosa.
Mas eu acho muito legal que aqui sempre tem, no final, a personagem que é uma pessoa real, né? Ela conseguiu ressignificar aquilo. E isso é muito bacana. E, para finalizar, Os Caçadores de Sonhos, é inspirado num conto japonês do Monge da Raposa. Foi escrito pelo Neil Gaiman, ilustrado pelo Yoshitaka Amano, que eu acho belíssimas as ilustrações dele, de aquarela, assim, sou apaixonada. Já li esse. E também uma história, assim, que esteticamente, assim, o imagético dela, né, me influencia bastante. E eu adoro lendas japonesas e é a minha vibe, entendeu? Eu curto muito, assim. Quem quiser aí trocar uma ideia, eu jogo até um RPG que é na Idade Média no Japão. Gente, otaku mesmo, não vou negar. E é isso. Muito obrigada, Daniel. Legal, e eu indico que vocês conheçam o trabalho da Lara. Lara, como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? É verdade, você tinha perguntado no início, eu esqueci de falar toda do day. Eu tô no ArtStation, estou também no Instagram como @nicomarrou, Nico, que é o meu sobrenome é Nicolau, e Marrou de magia em japonês. Eu sei que é meio esquisito, pode não ter sido a melhor decisão em termos mercadológicos, porque não é muito fácil de escrever, mas é uma decisão para o meu coração. Então, Nico Marro, Nicomarrou. Ok. Tudo junto. @Nico Marro. É isso, gente. Por hoje é só. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, de fazer todos aqueles protocolos do YouTube. Até o próximo Café Estudo de Bom. Foi um prazer. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.